Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Tenham todos um bom dia. Vamos fazer mais um vídeo. É um vídeo super interessante. Nós vamos tratar de um assunto hiper interessante e polêmico. Grave bem, este vídeo trará um assunto polêmico, super polêmico desde os dias de Cristo até os nossos dias. E nós vamos trabalhar sobre este tema pergunta. Jesus condenou o divórcio? Grave bem. Jesus condenou o divórcio? Será que uma pessoa divorciada e que se casa novamente tem a salvação? O que você acha? Você acha que uma pessoa que se casou e por alguma razão se divorciou e contraiu novas núpcias, será que esta pessoa ela tem a salvação? Ou será que esta pessoa não tem a salvação? Venha comigo, nós vamos juntos estudarmos a palavra de Deus, vamos procurar uma resposta para esta pergunta dentro da Bíblia. Eu convido-vos para ler a palavra de Deus em Mateus 5, 31 e 32, que diz: Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Eu quero ler aqui também, ainda em Mateus, capítulo 19, versículo 9. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, lembrando que outras versões diz infidelidade conjugal, e a palavra grega aqui é moikeia, ok? E não, ou melhor, a palavra é porneia e não moikeia, ok? Eu quero só lembrar para vocês que a palavra grega, eu vou ler o primeiro versículo. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Bom, eu quero fazer aqui uma observação para vocês. Qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação. Essa palavra fornicação, no grego é porneia. Porneia, ok? E casar com outra comete adultério. Já a palavra adultério, no grego é moikeia. Ok? Moikeia de moikos e porneia de pornos. Então, qual a diferença de porneia para moikeia? Porneia, ela é aplicada para qualquer relação sexual ilícita. Qualquer ato ou relação sexual ilícito está na categoria de porneia. Ou seja, se uma pessoa ele é infiel, por exemplo, a pessoa está noiva, está para casar. Nós estamos considerando aqui dentro da realidade judaica, ok? Lembre-se disso. Os noivos, e aí a mulher, ela era infiel, ficava com outro homem antes do casamento. Então ela tinha cometido ali uma porneia, que de acordo com a lei de Moisés, diga-se logo de passagem, era considerado um adultério. Ok, queridos? Era considerado um adultério. E aqui eu já vou logo dando um esclarecimento. De acordo com a lei de Moisés, no livro do Êxodo, em Shemote, e de acordo com o Levítico, quando uma mulher era infiel ao seu noivo, não era dada carta de divórcio, ela era apedrejada. Ok, eu estou dando essa... Depois eu retomo, vamos continuar aqui a nossa investigação. A grande questão é, Jesus, ele condenou o divórcio ou não?
Para nós entendermos isso, nós temos que... Eu vou convidar vocês para lermos em Deuteronômio 24:1. Deuteronômio 24 e versículo 1. Ou melhor, do 1 em diante, que diz: Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-ás uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Aqui Moisés ele está estabelecendo o divórcio. E os comentaristas eles dizem o seguinte, que essa coisa indecente seria qualquer coisa menos o adultério. Pelo menos assim se posiciona a Bíblia de Estudo Pentecostal. E outros estudiosos eles dizem que esta coisa indecente ou coisa vergonhosa que um homem pudesse ver na sua mulher seria qualquer besteira, tipo a mulher teria, ele descobriria depois que a mulher teria um olho baixo, não gostou, alguma coisa na mulher. Então ele estava autorizado a dar uma carta de divórcio para a mulher. Porém, observa-se que esta coisa feia não inclui o ato de adultério. Por quê? Porque de acordo com a Torá de Moisés, por exemplo, se você ler lá em Levítico 20, versículo 10, e ainda em Levítico 18, 20, você vai ver que os adúlteros, eles eram mortos, ainda de acordo com Deuteronômio 22, 22, vamos ver o que diz. Deuteronômio 22, 22. Quando o homem for achado deitado com uma mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Então, de acordo com Levítico 20, versículo 10, e Levítico 18, 20, Deuteronômio 22, 22, e ainda nós temos em João 8, 5, quando uma mulher ela era flagrada em adultério, ela era apedrejada. E o Deuteronômio 18, 22, bem como Levítico 20, 10, ele é bem claro que ambos, homem e mulher, eles eram mortos. Então não havia, na lei de Moisés, quando foi escrito o Deuteronômio, né, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, quando essas obras foram escritas, elas foram escritas para estabelecer um padrão moral ali em Israel. E nesses escritos nós encontramos que o adultério entre homem e mulher, eles eram esse ato, esse crime, vamos chamar assim, era punido com a morte. Então, quando Moisés, em Deuteronômio 24, 1 diz: quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá em sua casa. Então, esta coisa indecente, já que nós lemos no próprio Deuteronômio 22, 22, que não está distante daqui, não envolve adultério. Porque, no caso, quando uma mulher adulterava, ela não receberia carta de divórcio, ela receberia uma sentença de morte. Então, nós vemos aqui o posicionamento de Moisés sobre o divórcio. Moisés era favorável ao divórcio. Moisés, estamos tratando aqui dos escritos de Moisés, Moisés era favorável ao divórcio, contanto que não fosse por causa de infidelidade conjugal. Mas passando disso, Moisés era favorável ao divórcio. Quando nós chegamos no Novo Testamento, conforme nós estamos lendo, Jesus, e quero ainda aqui fazer uma observação, eu estou levando em conta aqui apenas o posicionamento do Evangelho de Mateus sobre a questão, ok? Eu estou levando, desculpa, me engasguei. Eu estou levando em conta aqui apenas a posição de Mateus.
Eu não estou levando em conta aqui a posição de Marcos sobre a questão, nem de Lucas, ok? E nem do apóstolo Paulo. Eu vou tirá-los da agora. Nessa discussão eu vou tirá-los. E posso até dizer por quê? Porque Marcos ele não era favorável ao divórcio sob hipótese alguma. Lucas também não. Paulo já tinha algumas observações. Mas como eu quero tratar só sobre a posição de Cristo sobre o divórcio no Evangelho de Mateus, vamos nos prender a isso. E Jesus, o que ele dizia sobre o divórcio? Ele validou o divórcio? Ele era favorável ao divórcio? Ou ele era contra o divórcio? Existiam em Israel duas escolas muito bem conhecidas, Shammai e Hillel. Escola de Hillel, ela tomava a posição seguinte, lá de Deuteronômio 24:1, que o homem poderia se divorciar de sua mulher por qualquer besteira, por qualquer coisa. Eles eram bem liberais. Já a escola de Shammai, ela era um pouco mais rígida. Ela defendia que o homem só poderia se despedir de sua mulher se ela tivesse sido infiel. Esse era o posicionamento da escola de Shammai. Quando a gente vai interpretar um livro como o de Mateus ou qualquer outro, você tem que levar em conta a realidade da época em que o livro foi escrito. Acredita-se que o Evangelho de Mateus foi escrito para uma comunidade judaica, para uma igreja de natureza judaica. E sendo essa uma realidade, temos que lembrar o seguinte: o Evangelho de Mateus ele pertence a uma comunidade eclesiástica, vamos dizer assim, judaico-cristã, foi produzido por uma comunidade judaico-cristã, que dentro dessa comunidade judaico-cristã, a posição deles sobre o divórcio é a mesma posição de Shammai. Shammai era favorável ao divórcio em caso de infidelidade conjugal. Então, o que eles pegaram? Essa comunidade produziu o Evangelho de Mateus e nos lábios de Jesus Cristo eles então tomam a posição de Shammai. Ou seja, o que Jesus Cristo está dizendo aqui, eu não vou levar em conta se Jesus disse isso ou não disse. É difícil a gente estabelecer se ele falou ou se ele não falou. Por quê? Porque o mesmo discurso sobre divórcio nós encontramos em Marcos. E Marcos não coloca a exceção. Lá Jesus é peremptoriamente contrário a qualquer divórcio. Ele não abre exceção. Então fica difícil a gente decidir qual é o posicionamento de Jesus. É isso ou é aquele. Se for pelo número, nós vamos ficar com Marcos, que Jesus não aderiu a qualquer tipo de divórcio. E sendo assim, então a escola cristã, representada ali por Marcos, era bem mais rígida do que a de Shammai, porque enquanto que a escola de Shammai abria um espaço para o divórcio no caso de infidelidade conjugal, quando você lê a escola cristã representada ali no Evangelho de Marcos, aquela comunidade para quem Marcos foi escrito, ou por quem Marcos foi escrito, aquela comunidade, a posição dela é que Jesus Cristo não era favorável a qualquer tipo de divórcio, ou seja, que o homem tinha que casar, ou melhor, o homem, uma vez casado, ficaria casado para sempre, morreria. Nós não encontramos nenhuma exceção ali no Evangelho de Marcos, o que traz o mesmo relatório de Mateus que nós lemos em Mateus 19. Mas vamos considerar aqui Mateus. Mas tratando-se de Mateus, o que é que Jesus está dizendo? Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher... Primeiro eu vou lembrar para vocês como é que se lê em Marcos. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, no Evangelho de Marcos, a leitura é essa. Então, você vê que não tem espaço para divórcio. Porém, aqui em Mateus nós temos uma exceção. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, vírgula, a não ser por causa de fornicação, já falei que esse termo fornicação no grego é porneia,
faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, de acordo com a posição do Evangelho de Mateus, Cristo autorizou, sim, o divórcio no caso de infidelidade conjugal. De acordo com o que lemos em Mateus, e não é só nessa ocasião, mas em Mateus 19, 9, Mateus coloca nos lábios de Jesus Cristo que o divórcio ele é legítimo, ele é permitido no caso em que a mulher tenha sido infiel. Este é o posicionamento. Ainda eu quero lembrar para vocês, queridos, que é interessante a gente ler a Bíblia Sagrada sob um ponto de vista histórico. Não estou falando da escola teológica historicista, estou falando de um ponto de vista histórico. É o que eu estou fazendo aqui. O Evangelho de Mateus, eu quero dizer para vocês, não há provas de que Mateus, o apóstolo, escreveu, não há. Isso aí é a tradição quem atribui a escrita de Mateus a Mateus. Foi Irineu de Leão, pela primeira vez que se vê, me parece. Pelo menos Irineu fala que Mateus foi escrito por Mateus, Marcos foi escrito por Marcos e era seguidor de Pedro, Lucas por Lucas e João por João. Mas não há provas no Evangelho de que Mateus escreveu o Evangelho. E outra coisa, a data em que o Evangelho de Mateus foi escrito, os historiadores, aqueles que pesquisam, eles são favoráveis a uma data para 80 ou 90, e às vezes até o ano 100. Ou seja, o Evangelho de Mateus ele não foi escrito conforme tradicionalmente se acredita pelo próprio evangelista Mateus, e que tenha sido talvez escrito lá por volta do ano 40 ou 50. Não, isso aí é a tradição patrística quem trouxe esse entendimento. Por que eu estou dizendo isso? Para abrir mais, dar mais luz sobre você. Outra coisa, quando Mateus foi escrito, ou qualquer livro do Novo Testamento, essas obras não foram escritas no sentido canônico. Quem escreveu, por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele não escreveu com a intenção de ser lido como escritura, como Bíblia, como palavra de Deus, como uma palavra revelada. Não. A comunidade que produziu o Evangelho de Mateus, a pessoa que escreveu o Evangelho de Mateus, ele escreveu para orientar a igreja, para trazer informações. Foi escrito com um objetivo doutrinário, mas quem escreveu o Evangelho de Mateus, ele não escreveu pensando que estava produzindo um livro revelado do céu. Não, tanto Mateus como Marcos, Lucas, João, todos os escritos, mesmo o apóstolo Paulo reivindicando a inspiração para os seus, que ele dizia que era cheio do Espírito Santo, que falava sob a direção do Espírito Santo, mas os escritos de Paulo eles não eram lidos nas igrejas ou nas sinagogas como escritura. Não eram. Então estou fazendo essa observação para que vocês entendam que existe todo um pano de fundo histórico e cultural na escrita dos livros do Novo Testamento, e é preciso que se leve em conta isso. É preciso que se leve em conta isso. Aí você pergunta, professor, mas quando foi então, quando foi dada a canonicidade para o livro de Mateus? Ele foi considerado, pelo menos já na época de Ireneu, no segundo século, já era considerado a escritura. Mas isso foi uma coisa gradual. Foi a igreja quem determinou quais livros eram inspirados e quais livros não eram inspirados. Foi a igreja posterior quem considerou o Evangelho de Mateus inspirado. Mas quando o Evangelho foi escrito, ele não foi escrito logo com esta finalidade. Quem escreveu o Evangelho de Mateus, ele não estava dizendo que estava recebendo a revelação do céu. E mesmo que tivesse dizendo, a igreja ela nunca foi criança. Não é isso? Ela sempre trabalhou direitinho. Então, só posteriormente o Evangelho foi aceito como escritura, mas originalmente não. Então, que você possa refletir sobre essa explicação. Então, sobre Jesus condenar o divórcio, ele não condenou o divórcio em caso de infidelidade conjugal. Se você, meu amigo, que está me ouvindo, foi infeliz no casamento,
e se a sua mulher lhe traiu, agora eu estendo para ambos, ou se o homem foi infiel para com a mulher e houve um divórcio e alguém chegou para você e disse que você teria que morrer solteiro, teria que morrer sem casar, porque o casamento é até que a morte os separe. E se alguém chegou para você, até mesmo um pastor desinformado, porque é o que não falta, se algum irmão chega para você e diz, você que está me ouvindo, se você é um divorciado, se você é separado da sua mulher e se casou com outra, ou vice-versa, e alguém tem te condenado, de acordo com o Evangelho de Mateus, você não está condenado. Você está certo, viu? Você foi traído, você casou de novo, você está certo, certo? E ainda eu quero trazer aqui um documento da Assembleia de Deus, Bíblia de Estudo Pentecostal. Você que está me ouvindo, se você é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e você é daqueles rígidos que condenam o divórcio, como eu conheço muitos pastores, e eu chamo desinformados de sua própria doutrina, e condenam, dizem que a pessoa tem que aguentar a infidelidade, não pode largar. Eu quero dizer para estes que eles deveriam ler o documento oficial da igreja. A Bíblia de Estudo Pentecostal é um documento oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E em Mateus 5,32, em notas de rodapé, e em Mateus 19, em notas de rodapé, na Bíblia Pentecostal, a Assembleia de Deus representada pela Bíblia Pentecostal, ela aceita o divórcio não somente em caso de infidelidade conjugal, mas em outras questões. Não vou ler aqui para não perder tempo, mas a Bíblia Pentecostal, em nota de rodapé, em outras palavras, a Igreja Assembleia de Deus, ela valida o divórcio até mesmo em casos que não envolva adultério. Você pode ler nas notas de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal. Então você que é um cristão da Assembleia de Deus, que talvez você até esteja me condenando agora, né? E você que já condenou muitos, e você disse que não é porque a posição da Assembleia de Deus, você está enganado. A posição da Assembleia de Deus não é a que você está dizendo, é a sua posição, é o seu entendimento. Outra coisa, além de você estar indo contra a posição da sua igreja Assembleia de Deus, você também está indo contra a opinião do livro de Mateus, que é uma opinião superior à sua. Você que condena o divórcio sob qualquer circunstância, você que anda condenando os outros porque se casou de novo, mas você diz que é um homem da Bíblia, que é uma mulher da Bíblia, preste bem atenção, você está errado. De acordo com Mateus 5,32, 19,9, o divórcio ele é legítimo. Jesus legitimou o divórcio em caso de infidelidade conjugal. Pronto, é isso aí. Não tem desdobro, não adianta você ler Orlando Boyer, a espada cortante, que Orlando Boyer traz todo um desdobro, tal, aquele negócio dizendo que não, que Cristo estava falando de infidelidade pré-nupcial, nada disso. Isso é desonestidade intelectual. Cristo estava falando realmente de divórcio entre casados. Por quê? Porque era isso que Moisés estava falando. E Jesus Cristo ele foi envolvido numa discussão que envolvia realmente divórcio. E o divórcio ali em Deuteronômio 24:1 estava dentro de um casamento. Então Jesus trabalhou em cima dessa realidade. Ok, querido? Então o divórcio proposto por Jesus como válido é um divórcio decorrente de uma infidelidade conjugal. Então Jesus defendeu sim a prática do divórcio nessa situação de infidelidade conjugal. E volto a dizer, a Bíblia de Estudo Pentecostal, aqui eu me refiro principalmente a assembleianos, eu sei que muitos me ouvem, ela é favorável ao divórcio em diversas situações. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar e nos guardar agora e para todo sempre. Amém.